Olá, queridos, nós estamos aqui para mais uma reflexão. Hoje, 28 de agosto, nós vamos refletir no 28º capítulo do livro de Provérbios e eu quero convidar você a fazer a leitura completa do texto, porque sei que certamente o Senhor falará ricamente ao seu coração. Mais uma vez, nós vamos centrar nossa reflexão num único versículo. Hoje nós vamos ler o 13º versículo do capítulo 28 de Provérbios. Diz assim a palavra do Senhor: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nesse texto, nós percebemos claramente quais são as consequências para duas atitudes com relação ao pecado. Aqueles que preferem esconder o pecado para retê-lo, o texto diz que não há para essas pessoas prosperidade e misericórdia. E a segunda alternativa é a confissão e o abandono, que é exatamente a forma eficaz de lidar com o pecado, né? Todo e qualquer tipo de pecado precisa ser lançado fora pela confissão e abandono. Se nós imaginarmos, né, o pecado como uma granada destravada, pronta para explodir e, consequentemente, né, causar danos, inclusive possivelmente a morte, nós entenderemos melhor a urgência desse texto. João Batista, enquanto esteve aqui batizando, ele somente batizava aqueles que confessavam os próprios pecados, mas ele repreendia aqueles que os encobriam hipocritamente, né? Nós podemos encontrar esse texto em Mateus, no capítulo 3, dos versos 5 ao 8. Nós podemos perceber claramente através desse texto que não há prosperidade nem misericórdia para quem despreza a vontade de Deus, retendo o seu pecado. João, o discípulo amado, nos ensinou que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus em Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a injustiça. Nós podemos encontrar esse texto em 1 de João, capítulo 1 e versículo 9. Exatamente nessa atitude de confissão e de abandono de pecado é que nós podemos receber o que somente Deus pode fazer por nós, que é a misericórdia. Nossos pecados, nós sabemos, né, merecem uma punição que nos destruiria. Contudo, a misericórdia nos dá uma correção que restaura. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos oferece, através da confissão e do abandono, a misericórdia que nos corrige, restaurando. O acesso a essa misericórdia é exatamente por essas portas que o versículo coloca. Aqueles que o confessam e o abandona encontra misericórdia. Então é justamente a confissão e o abandono do pecado que permite o acesso à misericórdia de Deus. E até nisso, a boa vontade de Deus, ela nos alcança, porque como encontramos lá em Filipenses no capítulo 2 e no versículo 13, nós vemos, né, que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Então nós somos convidados hoje a não escondermos a granada, a não retermos, não escondermos os nossos pecados, mas antes a confessarmos e abandonarmos, para que nós possamos então encontrar a misericórdia e desfrutar da vida plena que o Senhor preparou para nós. Amém, queridos? Vamos orar nesse sentido, né? E vamos agir nesse sentido, né? De não reter o pecado, de não esconder essa granada, né? Que está prestes a explodir, destruindo a nossa vida, porque é exatamente isso que os pecados retidos fazem. Na hora de ação de hoje, nós vamos orar pela unidade dos crentes. Nós estamos orando pela igreja brasileira e hoje oraremos especificamente pela unidade. Jesus disse, enquanto esteve aqui, João registrou no seu capítulo 13, no versículo 35, que nós seríamos conhecidos como discípulos dele por amarmos uns
aos outros. Nós poderíamos lamentar as divergências denominacionais que dividem as igrejas brasileiras, mas, em vários sentidos, nós entendemos que é muito pior a diminuição acelerada do amor entre os crentes da mesma igreja. A secularização fez do culto um evento esporádico. Não há interação, não há cuidado mútuo e os crentes deixam de ser os melhores amigos e a preferirem-se em honra uns aos outros. Separados pelas agendas e interesses mundanos, eles não prestam nem tomam conta uns dos outros. Não são membros do corpo, nem soldados do exército, nem pedras vivas na construção espiritual. Não são igreja e por isso têm cada vez maior dificuldade em resistir às portas do inferno. Eu quero convidar você a orar conosco por um derramamento de amor entre os crentes, para que a igreja volte a ser a família deles. Ore conosco também, para que os crentes cuidem uns dos outros e cumpram juntos a sua vocação espiritual. Amém, queridos? Ore conosco pela unidade dos crentes, ore conosco pela unidade do corpo de Cristo, que nós possamos, enquanto membros desse corpo, cumprir eficazmente a nossa função, né? Cuidando, preferindo em honra uns aos outros. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Um forte abraço.